Olá, bom dia. Bom dia a todos. Vou só dar mais um minutinho para entrar na hora certinha. Bom dia a todos. Eu sou a Leidinha, estou aqui em nome do SECLE, Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel. Eu sou uma trabalhadora voluntária, como muitos que temos na casa, graças a Deus. Para quem ainda não conhece o SECLE, ele fica na rua José Custódio Sobrinho, número 347, no bairro Jardim Patrícia, Uberlândia, Minas Gerais. Desde já eu quero agradecer a presença de vocês, Débora, Lourdes e todos que estão entrando. E quero lembrar também, se alguém quiser pegar uma garrafinha com água, um copo com água, para que a espiritualidade fluidifique na hora do passe. Quero lembrar também que esse passe, ele não é administrado por mim, mas sim pela espiritualidade que nos assiste na casa e onde nós estivermos. Que esse passe, ele é atemporal, que a qualquer momento que uma pessoa acessar nas páginas do SECLE, que tem no Facebook, Instagram e YouTube, ele acessando o passe e com fé, ele seguindo, a espiritualidade vai estar ali, vai agir e vai aplicar o passe. Pode ser hoje, amanhã, pode ser daqui 10 anos. Então eu vou começar já com a oração. Vou fazer uma oração de abertura, pedindo ao Senhor Deus Pai que abençoe a cada um de nós que estamos participando agora e que venha a acompanhar o passe posteriormente, rogando ao Senhor que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, que derrame sobre nós a sua luz, que nos intua e que visite também, Senhor, a todos os irmãos que estão acamados, todos os irmãos que estão nas cadeias, nas penitenciárias, os irmãos em situação de rua, os animais também em situação de rua. Pai, derrama as suas bênçãos e leva o auxílio necessário a cada um dos irmãos. E assim seja. Bem, pessoal, hoje eu convidei vocês para fazer um mergulho. Uma oração que a gente faz já há mais de 2000 anos, que foi nos ensinada pelo nosso irmão Jesus Cristo. Mas que às vezes a gente fala, e a gente não para pensar em cada palavra, não para sentir as palavras. Então eu quero fazer um segmento com vocês, nesse Pai Nosso, que começa assim: Pai nosso que estais no céu, mas que estais também na terra, no mar, nos rios, nas cachoeiras, nas flores, nos animais, em nós, sim, em nós. Cada vez que a gente olha para o irmão com amor, cada vez que a gente consegue o perdão, cada vez que a gente dá o perdão. Mas esse dar o perdão, quando a gente acha que perdoou o outro, na verdade a gente está se libertando. Então é Deus nos curando. Então, Deus não está só lá no céu, lá onde estão as nuvens. Ele está aqui com a gente. Jesus disse que sempre estariam conosco, o Pai e o Filho. E Ele está em nós também. Então vamos tentar sempre buscar esse Deus em nós, tentando aproximar do nosso exemplo, que é o Jesus Cristo. Eu sei que a gente vai demorar ainda por vidas e vidas para conseguir chegar a tamanha perfeição, mas um dia de cada vez, uma ação de cada vez, e a gente vai melhorando.
a gente vai evoluindo. Santificado seja o vosso nome. Sim, santificado seja o vosso nome, que seja sempre lembrado. Porque quando lembramos do nome do Pai, de Deus, nós lembramos que não estamos sós. Nós lembramos que tem alguém velando por nós. E o Pai é tão maravilhoso que Ele deixou essa espiritualidade aí sempre a nos ajudar. Porque Ele sabia que sozinho seria mais difícil, praticamente impossível, né? Então nós nunca estamos sós. Lembramos do nome do Pai. Venha a nós o vosso reino. O vosso reino não está lá no céu, como eu já disse. O reino de Deus está onde Deus está. Onde nós abrimos as portas dos nossos corações para que Ele faça morada. Ali sim é o reino de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a sua vontade entre nós, ou seja, na terra, nós encarnados, como no céu. Esse céu que a gente quer, ele é meio simbólico para mim, porque é a parte que nós não vemos, é a parte da espiritualidade, que ela está aqui com a gente, ela está presente, ela vive conosco, mas que a gente não tem essa visão tão ampla. Então, esse é um pedacinho do céu. E é um pedacinho do céu quando a gente leva amor, quando a gente estende a mão a quem precisa, quando a gente dá um sorriso a um irmão que está precisando de um sorriso, quando a gente se une em grupos, igual tem muito lá no século, graças a Deus tem as sopas, fazem as sopas, cachorro-quente, macarrão, e vai distribuir a quem tem fome. Essa fome é da carne, mas leva também muita luz junto. Porque quando a gente leva, não é só o auxílio físico, leva-se ali também a esperança para as pessoas. Leva o olhar, voltamos o olhar para o irmão que está sofrendo, que está em uma situação mais difícil no momento. Então não é só físico. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o que seria esse pão? Pão. Não é só o pão da carne, é o pão necessário. Às vezes o pão nosso é esse sorriso que eu acabei de falar. Ou às vezes o pão nosso é um remédio. É um remédio que se compra na farmácia, ou um remédio que a gente tira lá na casa da gente, um pouquinho de alimento e leva. Pode ser também o pão nosso de uma palavra amiga. O pão nosso de cada dia pode ser também enxergar o irmão, levar o auxílio que o irmão necessita, não só o que eu posso dar no momento, mas às vezes o que eu tenho para oferecer no momento. Às vezes eu tenho ali um quilo de arroz ou um copo com água, mas o irmão está precisando de um café, porque ele também sente vontade de tomar café. Então é levar um café. E pode ser que o pão nosso também seja emprestar os meus ouvidos. Talvez o irmão só queira falar, ele não queira nem ouvir nada. Mas esse é o pão que ele está necessitando no momento. Falar e ser ouvido. Então é muito extenso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí chamou a responsabilidade, né? A gente quer ser sempre perdoado e a gente erra também. E é aí que a gente tem que lembrar que a gente erra também. Então eu devo perdoar para ser perdoado também. Como eu posso ter esperança que Deus me perdoe? E olha que Ele me perdoa, viu? A gente erra e Ele sempre está ali dando a mão. Não passando a mão na cabeça, mas ensinando a gente. Cada erro que a gente comete,
ele dá uma oportunidade para que a gente aprenda, para que a gente evolua e não cometa mais aquele erro novamente. Então, se o Pai nos perdoa tanto, 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 quem somos nós para não perdoar o erro do irmão? Um irmão que está numa situação, mesma que a minha. Como eu posso esperar ser perdoada se eu não tenho capacidade de perdoar? Eu vejo às vezes pessoas que falam: eu me sinto culpada, mas eu não consigo perdoar. Limpa o coração. Olha dentro de você. É o que eu faço. Quando está difícil perdoar, eu olho dentro de mim. E eu tento me colocar na posição do outro irmão. Talvez eu tivesse uma atitude diferente, sim, mas talvez não. Então, se aquele foi o melhor que a pessoa pôde dar, se não é o suficiente para mim, paciência, vida que segue. O irmão está em evolução também, então, bora perdoar e ser perdoado. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos do mal. Não deixei-nos cair em erros e tentações. É que tem muito, né, gente? Tem muita... A gente é muito falho ainda, a gente é muito fraco. E as tentações estão aí, são tantas coisas que nos chamam a atenção. Aquilo que a gente olha de longe parece que está tão bonito e a gente quer ir lá provar. Mas se for lá provar, vai ver que está salgado, porque o preço é alto. Não é um caminho bom. Então, que o Pai nos fortaleça, que nos dê sabedoria, que nos ilumine e que abra os nossos ouvidos aos bons conselhos vindo da espiritualidade, que Ele sempre envia para estar nos ajudando nessa trajetória da vida. E eu vou terminar com um que muitas pessoas não falam, mas eu gosto. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para mim essa é uma afirmação muito forte, que fecha com chave de ouro a oração do Pai Nosso. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Isso faz com que eu me sinta mais forte. Porque eu tenho um Deus grande, um Deus que não desiste de mim. Um Deus que está comigo nos melhores e nos piores momentos. Porque dele é o reino, o poder e a glória. E só Ele tem poder sobre nós. Que sejamos fortes, que seguremos na mão de Deus. Mesmo quando as tempestades vierem, mesmo quando vem aquelas avalanches, que seguramos na mão de Deus Todo-Poderoso. E a gente vence. A gente vence sempre. Com Deus a gente vence. Bom, gente, é um Pai Nosso pensado e sentido. Porque se a gente sente, se a gente pensa e sente cada palavra, cada vez que a gente for fazer uma oração do Pai Nosso, vai ampliando a nossa visão, nosso entendimento. E eu acho que a gente vai aproximando mais da grandeza do Pai Nosso. Que a gente vai fazer essa oração do início ao fim dessa vida e ainda vai ter muito para aprender, porque ela é uma oração muito completa. E o nosso entendimento ainda é muito curto. Então que Deus nos auxilie, nos dê sabedoria, que clareie os nossos pensamentos para que tenhamos entendimento quando formos fazer essa oração tão bela, tão linda, tão forte. Para que cada vez mais essa oração penetre no nosso coração, no nosso sentimento. Agora, gente, vamos fechar os olhos, vamos nos preparar para o passe. Vamos inspirar fundo, expirar 3 vezes. Vamos serenar as nossas mentes, os nossos corpos. Vamos imaginar que tem uma luz muito forte em cima da nossa cabeça. Dê você a cor que você quer para essa luz. Eu vou imaginar uma luz branca.
mas pode ser lilás, amarela, azul, a cor que você sentir tocar no seu coração. Vamos sentir essa luz e descendo da nossa cabeça aos nossos corpos, que vai descendo, descendo, iluminando todo o nosso corpo. Vamos sentir essa luz latejando dentro de nós, pois nessa luz está o amor de Deus. E agora eu rogo a Ti, ó Pai, que derrame as Tuas bênçãos sobre nós, que vai limpando em nós toda a energia densa, toda forma de pensamento de depressão, de tristeza, de ansiedade, de angústia. Que abra os nossos olhos, Senhor, para as Tuas bênçãos, para a bênção de acordar todos os dias, mesmo que às vezes sintamos uma dor aqui ou outra ali, mas o Senhor vem e nos cura, sempre. Vai limpando, Senhor, todo mal, toda palavra maldita que tenham dito contra nós. Vai abrindo os nossos caminhos, clareando os nossos pensamentos. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos do mal e da prática de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa passagem e sempre. Que a paz de Cristo esteja conosco, nos abençoando nesse dia, abençoando essa semana que se inicia e clareando os nossos caminhos. Irmãos, a paz de Cristo esteja com vocês, nos seus lares, com seus familiares. E assim seja, e assim é. Gratidão pela companhia. Eu acho que ficou faltando muita coisa para falar, mas é que a gente acaba emocionando e não caberia tudo em uma live só, porque é uma oração muito forte, né? Mas que todos nós possamos, hoje, amanhã, daqui para frente, toda vez que formos fazer a oração do Pai Nosso, que possamos pensar melhor em cada palavra e sentir. Porque a oração falada até chega no Pai, mas a oração sentida, ela arrebenta as portas do céu. Gratidão pela companhia.